dançava com a filha, 1 ou 2 vezes lá, depois chegava lá e devolvia. E era assim. E de repente a coisa foi para o outro extremo. Lógico, eu não estou assim aqui apregoando a cultura daquela época, porque afinal de contas o homem assim vai evoluindo até os princípios éticos, os princípios morais, eles com o tempo eles vão tomando conotações diferentes. Mas assim era a nossa vida. Então eu levei esse choque, de repente mudou. Questão de poucos anos mudou tudo. Né? Mudou a família, mudou o tipo de educação das crianças. As crianças passaram a ser educadas pela televisão, passaram a ser educadas pelos amigos da rua, passaram a ser educadas por professores, às vezes não tão bem formados, e os pais passaram a ser a última pessoa na vida dos filhos. E passaram a ser uns caretas. E isso, na minha visão, e pela minha observação pessoal, é o que aconteceu na maioria das famílias. Lógico, não podemos nivelar tudo por baixo. Então a família desestruturada é a causa de tudo isso? A família desestruturada é onde está toda a origem do nosso problema. Muito bem. E o governo, cá entre nós, comeu mosca. Bom, agora o meu problema não é família, é o relógio. Tudo bem. Eu vou ao intervalo e já volto. Você admite atividade de aprendizagem no trabalho entre os 12 e os 16 anos? Se você pensa que sim, 2361 para telefonar. Respondendo, 2362 para dizer não. O prefixo é o mesmo nos dois casos, 3299. E mande também seu recado para conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Já voltamos. Criança e adolescente não devem trabalhar em hipótese alguma, ou o senhor até concorda se for para ajudar os pais? Não, eu acho que não é para ajudar os pais, mas para a sua formação. Eu acho que trabalhar desde criança, criança que eu digo assim, adolescente, né? Não criança, adolescente. Porque nós temos exemplos em vários países do mundo que os adolescentes, na sua época de férias, eles trabalham para também já saberem, reconhecerem e reconhecer as dificuldades da vida. O senhor acha que é mais construtivo, que isso não interfere neles aproveitarem ou não as suas fases de infância e adolescência? Eu acho que o adolescente, a infância eu tiro fora novamente, né? Mas eu acho que o adolescente ele só tem a lucrar aprendendo a trabalhar desde cedo. Crianças não devem trabalhar em hipótese nenhuma, devem estudar, brincar e curtir a vida para aprender a ser grandes profissionais. Eu acho que na adolescência até se trabalha, porque tipo, eu tenho 16 anos e trabalho. Mas a criança, acho que não, né? Tu não achas que o trabalho acabe atrapalhando a tua adolescência, o fato de tu poder curtir a adolescência? Não, acho que ajuda, porque grandes coisas que a gente faz na adolescência, o dinheiro ajuda, né? Tipo, grandes festas e até mesmo sair com a namorada, né? Um dinheirinho a mais sempre é bom. Criança, acho que não, mas adolescente já, tipo, 14, 15, 16 anos pode dar. Vai ter dinheiro pra namorada e tudo mais. Daí tudo bem, criança, 10, 11, 12, já aí não rola. Ajudar em casa, daí eu concordo, mas trabalhar de jeito nenhum. Né? Aí eu participando da limpeza da casa, aquela coisa, só em casa mesmo. O senhor acha que o trabalho fora de casa é o que compromete? É isso mesmo, compromete nos estudos e em tudo, né? Eu acho que não deve trabalhar nem em casa nem fora. Em casa, o que eles podem fazer é a organização do quartinho deles, dos brinquedos, dos jogos. Isso eles devem aprender a se organizar. Pois bem, além da enquete que a Giza Guerra está nos trazendo, continuam os telespectadores participando por e-mail, a Janaína Silva, o Paulo Abraão, o Júlio Vargas e o Ronaldo Dalago. E a Janaína Silva
indaga do Ministério Público ou dos Ministérios Públicos, embora ela estivesse se referindo ao do trabalho, sobre as crianças do MST, as crianças que acompanham o Sem Terra e como é que ficam, com atividade escolar, com aprendizagem, como é que os Ministérios Públicos veem esse caso? Quer falar alguma coisa? Eu posso falar. Não, pode falar. Eu já tive algumas intervenções com relação à questão do MST. Eu considero que criança não tem que participar desses movimentos de cunho político, né? Porque isso é uma reivindicação política, é evidente que ela tem repercussão social, mas é como eu digo, quem vai para a guerra é o soldado, não os filhos do soldado. Então as crianças devem ser preservadas na minha avaliação. E sempre coloquei isso com muita clareza. Estive, inclusive, em episódios onde havia uma invasão e ordem judicial para a retirada dos invasores, buscando a sensibilização das lideranças dos movimentos para que retirassem as crianças desse embate. Elas não têm nada a ver com isso, né? Nós é que devemos defender os interesses delas, não elas os nossos interesses. Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Agora, eu acho que é importante colocar que essa questão do trabalho infantil, nem tudo são flores, como foi colocado aqui, de algumas pessoas que foram bem-sucedidas e tudo mais. Mas é evidente que eu acharia muito interessante que muitas dessas pessoas que também trabalharam quando crianças sentem falta de ter brincado, ter tido oportunidades, né, de viver aquela infância. Porque, lamentavelmente, o nosso país, hoje, ele interrompe a infância. Tem muita criança que não tem direito a ter infância, né? São crianças sem infância, que eu chamo. A questão, por exemplo, e aqui eu falo até da tua região lá, Brito, ali do Vale dos Sinos, mas quando eu trabalhei em Sapucaia do Sul, eram inúmeros casos que nós tínhamos de crianças com contatos com cola de sapateiro, né? Que aquilo lá faz um mal enorme para uma criança. E trabalhavam nisso. E tinha muita gente que defendia, porque afinal de contas era questão de renda, era aprendizado e tudo mais. Mas era extremamente insalubre e incabível para essas crianças. A questão também rural, a questão do agrotóxico, né? Existem até estudos que mostram também o número de crianças ou de jovens que praticam o suicídio. Por quê? Às vezes até sob a influência do próprio agrotóxico pode acontecer, né? Então há uma série de fatores que eu acho que a gente precisa colocar e eu volto a repetir. E as pessoas estão dizendo isso de uma forma muito feliz. Criança tem que brincar, criança tem que estudar. E outra, a gente pega assim, ó, toda criança que brinca, ela se torna mais criativa. E eu vou pegar outro exemplo agora, eu vou trazer. Os hospitais. Se tu leva as pessoas que fazem recreação para essas crianças nos hospitais, elas têm uma melhora enorme na sua recuperação. Então isso está comprovado, né? Então é importante isso na formação de uma criança. É o momento dela brincar, é o momento dela se divertir. Criança tem que ter essa alegria de viver. Do contrário, nós vamos formar adultos frustrados e sem escolarização. Doutora Dulce. Eu quero reforçar tudo isso que o meu colega de Ministério Público fala. E também uma telespectadora mencionou ali, trabalhar só pode trazer bem, ser útil, ou então que a partir dos 14 ele já teria, né, que o companheiro colocou, a partir dos 14 já teria uma condição. Eu diria que não está preparado ainda, e outro dia teve um caso muito trágico aqui em Porto Alegre, de um acidente de trabalho com morte de uma adolescente de 15 anos, realizando uma atividade, inclusive noturna, que ele nem poderia, ele estava num silo, trabalhando no silo, essa notícia apareceu no jornal, instauramos uma investigação, e num determinado momento ele se jogou, mas assim, querendo brincar. Então, essa situação para mim foi emblemática no sentido de que... Foi soterrado pelos grãos. Ele foi engolido. Acho que achou assim, eu fiquei imaginando uma piscina de bolinha, né, alguma coisa assim, vou brincar, e simplesmente ele perdeu a vida naquele trabalho, naquela brincadeira, porque é o que a gente falou, ele ainda não está formado, ele precisa desse tempo para estar com a sua família. Os jovens ouvidos pela Giza gostaram da ideia de ter um dinheirinho para a festa, né? Pois é. Essa questão do nosso... Queria saber se eles trabalham. Isso eu acho que Parece que sim, aqui eles trabalharam. Eu acho que é outro valor também que a gente precisa trabalhar um pouco com as famílias e com os adolescentes e as crianças. Será que a gente precisa estar só ganhando dinheiro? É isso mesmo que vai nos alimentar no futuro? Não é uma formação adequada nesse momento para no futuro ter um emprego melhor? E o tratamento que o patrão dará a este adolescente que não tem maturidade e apresenta no seu trabalho um comportamento adolescente? Muito bem. Nós vamos ao último bloco, que eu começarei pelos outros convidados, com um pouco mais de tempo para eles do que para vocês dois, para equilibrar a nossa balança aqui, enquanto você participa dizendo
concorda com a atividade de aprendizagem no trabalho entre os 12 e 16 anos? 3299-2361 para dizer sim, 3299-2362 para dizer não. Já voltamos. Bem, nós vamos de imediato para o resultado da nossa indagação interativa. Vamos saber o que disseram os nossos telespectadores para a pergunta: você admitiria atividades de aprendizagem no trabalho entre os 12 e os 16 anos, num total de 427 ligações neste universo do programa, com este número de ligações, 93% dizendo que sim. E 7% dizendo que não. Consequência prática desta resposta, que nós reduziríamos a permissão que existe aos 14 para os 12 anos. Agora é isso, né, doutora? Que a permissão para a aprendizagem é aos 14. Perfeito. A essa altura, eu vou querer que a audiência seja bem pequena, tá? Vou torcer que a audiência... Com esse resultado, eu vou desejar que a audiência... Não, a audiência é boa, a audiência é boa. Sim, reconhecidamente. Bom, mas por favor. Bom, eu acho que a resposta da interativa demonstra, eu acho, até de certa forma, o entendimento da mesa. Né? Ficou Nós muito temos claro... que apartar os exageros. Ficou muito claro que ninguém aqui pregou exploração da mão de obra infantil, qualquer coisa abjeta. Não, apenas a ideia de, a rigor, como consequência prática, reduzir a permissão que hoje é aos 14 para aprendizagem, reduzir até os 12. Seria já a partir dos 12 a aprendizagem. Isso. Exato, eu acho bem entendido, até acredito nas respostas, e a população hoje, a sociedade, acho que está tendo esse entendimento também dessa questão que nós colocávamos no início, que eu acho que existe uma certa crise de identidade na identificação dos problemas, e talvez essa causa da desestruturação familiar esteja muito focado e localizado nessa questão de desocupação da criança, e depois uma falta de integração do adolescente. 30 segundos para cada um dos outros convidados para uma frase final. Bom, o que nós estamos tratando aqui é a questão do trabalho da criança que faz essa atividade por necessidade de sobrevivência. E eu acho que é isso que nós devemos, com isso que nós devemos nos preocupar para apresentar uma alternativa. E estamos aqui para fazer um apelo aos políticos para que invistam e para que se preocupem com essa questão da educação, principalmente da criança. Muito bem. Perfeito. Brito, a brincadeira foi no anterior, eu sei da audiência do programa e quero agradecer o espaço para o Ministério Público do Trabalho vir aqui trazer as suas opiniões. E essa campanha, quero reforçar, que nós fizemos recentemente, que empregar crianças, né, mata a infância. E aqui temos, então, o telefone e o site para denúncias atrás desse folder, porque esse é o nosso entendimento. Atenção para o telefone 3284-3000. É uma barbada. 3284-3000. 3000. Para denunciar qualquer ocorrência de abuso com crianças de trabalho. Olha lá. Já o Carboneira colocou o telefone no ar. Já, perfeito. Você não se identifica. E o site? E o site é mais complicado. É www.prt4.mpt.gov.br. É melhor vamos para o telefone. O site eu me comprometo numa outra ocasião a divulgar bastante. Perfeito. Então... 3284-3000, prefixo 51, Ministério Público do Trabalho, à sua disposição para receber a denúncia e buscar a realização das políticas públicas necessárias. Lugar de criança na escola e o trabalho enobrece o homem adulto, no nosso entendimento.
Bom, eu quero dizer o seguinte... Tchau e benção. Não, é rapidinho, te prometo. Eu digo assim, a pesquisa, ela fez houve um contraditório, porque a pesquisa, as pessoas que fizeram a enquete, né, deu justamente o contrário. Os adultos, a unanimidade, foram contra o trabalho infantil, né, e a pesquisa interativa deu esse percentual. Mas eu quero dizer o seguinte, eu prefiro trabalhar nessa hipótese de que nós temos que trabalhar pelo aprimoramento da educação e para a escola de turno integral, que ela saia do discurso e venha para a prática. E segundo a doutora Dulce, vamos curtir o seu Jorge, que ele é bom demais. Muito bem. Tá certo? Nós já voltamos, vem aí, a Cristiane Silva, o Jornal da Meia-Noite. A gente volta amanhã às 10h30 da noite, com mais um Conversas Cruzadas. Boa noite.